Meus caros amigos e amigas, mais um programa para você, Escola da Fé. Nesse programa nós queremos sempre trazer aquilo que está no coração da igreja para reavivar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé e edificar cada um de nós. Muito bem, vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo sobre a Santa Igreja Católica, ok? Pedindo a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, nós estamos fazendo uma série de programas nessa nossa Escola da Fé sobre a Igreja. Cristo chamou a minha igreja, né? Quando ele disse a Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, esse minha é muito importante. Eu gosto de chamar atenção para isso. A igreja é dele, né? A igreja entendeu que ela é a esposa do Cordeiro, ela é a noiva do Cordeiro, né? E é por ela que o Cristo morreu na cruz, pela salvação. Eu escrevi esse livro, A Minha Igreja. Esse livro aqui, eu coloco isso que nós vamos conversar, que estamos conversando, e mais coisas ainda. Não dá tempo de colocar tudo isso, mas aqui no livro nós temos ainda isso. Bem, nós já falamos da identidade da igreja, já falamos um pouco da missão da igreja. Eu quero falar hoje da tradição da igreja. Muita gente pergunta o que é a tradição da igreja. Você sabe que a igreja, ela não se baseia só na Bíblia, né? A igreja se baseia em 3 colunas: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Quando eu comecei esse programa Escola da Fé, mais de 25 anos atrás, eu, logo no começo, publiquei esses 3 livros aqui, exatamente para que as pessoas entendessem o que é a igreja. A igreja, né, ela se baseia na Bíblia, na tradição e no magistério. Hoje eu quero falar um pouco sobre, né, a tradição da igreja, a sagrada tradição da igreja, ok? Bom, para vocês terem ideia, o documento do Concílio Vaticano II sobre a Bíblia, sobre a revelação divina, que se chama Dei Verbum, o Dei Verbum diz que a sagrada tradição e a sagrada tem o mesmo peso de revelação de Deus. Isso quer dizer o quê? Há coisas que não estão na Bíblia, mas que vieram a nós pela tradição, entende? Apostólica, porque não foi tudo escrito. O próprio São João, no final do evangelho dele, ele fala, né, se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos, né? E o próprio Jesus, na Santa Ceia, falou claro para os apóstolos, né? Eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados a ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, aí sim ele vai ensinar a vocês toda a verdade. Ensinar-vos-á, ou seja, no futuro. E veio pela tradição.
Um dos homens que mais marcaram a tradição da igreja foi Santo Irineu de Leão, que morreu no ano 202, foi mártir. Ele foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Então veja como é que a tradição vem. Vem dos apóstolos para os santos da igreja e chegou até nós. É isso que a gente vai ver um pouco. Santo Irineu diz assim, na obra que ele escreveu, chamado Adversus Hereges, contra os hereges gnósticos do tempo dele, né? Ele escreveu, assim, todos os que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos, manifestada no mundo inteiro. E nós podemos enumerar os que os apóstolos instituíram como bispos nas igrejas, bem como suas sucessões até os nossos dias. Então, Santo Irineu, ele viveu até o ano 200, mais ou menos. O Papa, no tempo dele, era o 12º Papa, chamado Eleutério. Ele dá a relação dos 12 primeiros Papas da Igreja. Por isso que nós conhecemos quais foram todos os Papas da Igreja. Aí você sente a tradição apostólica, né? E eu quero destacar isso que Santo Irineu fala, né? Todos os que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos, manifestada no mundo inteiro. Está aí, né? Ele continua dizendo, porque é com esta igreja de Roma, em razão da sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja, na qual sempre se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Olha que coisa importante. Santo Irineu dizendo, é com a igreja de Roma que nós temos que estar unidos, né? Por causa da sua autoridade de fundação, por Pedro e também por Paulo, né? Que deve concordar toda a igreja. Porque ele fala, né? É nela que se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Ora, e essa tradição que vem dos apóstolos, ela vem de Jesus Cristo. De Cristo para os apóstolos para toda a igreja até hoje. Né? Então, Santo Irineu, quando dá a relação de todos os papas, até o tempo dele, como eu disse, o 12º, ele diz assim, depois de ter fundado e edificado a igreja ali em Roma, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o cargo do episcopado. Anacleto o sucedeu. Então, os primeiros papas, Pedro, Lino, Anacleto, né? Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente, que cabe o episcopado. São Clemente, que foi papa lá por volta do ano 90, ele foi discípulo de São Paulo. São Paulo fala dele numa das suas cartas, né? Santo Irineu diz que ele, Clemente, né, o Papa Clemente, tinha visto os próprios apóstolos, estivera em relação com eles, sua pregação ressoava-lhe aos ouvidos, olha que bonito, sua tradição estava presente ainda aos seus olhos, a tradição dos apóstolos. Aliás, ele não estava só. Havia, em sua época, muitos homens instruídos pelos apóstolos. Então, olha o que está dizendo aqui Santo Irineu. Né? No tempo ali do Papa Clemente, que ele foi mais ou menos do Papa no ano 90, 96, muitos homens foram instruídos pelos apóstolos. Então, receberam dos apóstolos aquilo que os apóstolos receberam de Cristo e foram passando, né? De papa para papa, de bispo para bispo, e isso chegou até nós. Coisas que não estão escritas na Bíblia. Por exemplo, o credo que nós rezamos. De onde é que vem? Nós temos símbolo dos apóstolos. Os apóstolos receberam de Cristo o credo. E o credo chegou até nós, há 2000 anos, sem mudar uma frase. Por causa das heresias que houve, né? Que negava a divindade de Cristo, negava a divindade do Espírito Santo. Então, houve o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla,
então escreveram um credo mais detalhado, o niceno-constantinopolitano, mas as mesmas verdades do credo dos apóstolos, que chegou até nós. Continua Santo Irineu. A Clemente sucede Evaristo, a Evaristo Alexandre, em seguida Sisto, depois Telésforo, também glorioso por seu martírio. Os outros também foram martirizados. Depois Higino, Pito, Aníceto, Chotero, Eleutério em 12º lugar, a partir dos apóstolos. Então, vocês estão vendo? Por que a gente conhece os nomes dos 12 apóstolos, 12 até o tempo dele, os bispos, né? Até o tempo e depois até os dias de hoje? Porque a igreja sempre conheceu quem era. Não existe no mundo, meus irmãos, uma instituição que tenha 2000 anos e que tenha narrado todos os seus cabeças até o dia de hoje. Santo Irineu é um exemplo aí, né, dessa tradição apostólica. Um outro texto dele, muito bonito, ele diz assim: é nesta ordem e sucessão que a tradição dada à igreja desde os apóstolos e a pregação da verdade chegaram até nós. Chegaram até nós até hoje. E está aí uma prova muito completa de que é única e sempre a mesma, a fé vivificadora que na igreja, desde os apóstolos, se conservou até o dia de hoje e foi transmitida na verdade. É o livro 3, parágrafo 2.2 do livro dele Contra as Heresias. Meus irmãos, esse texto foi escrito por volta do ano 170, 180 da era cristã. Veja o que Santo Irineu está dizendo, né? É dos apóstolos que nós recebemos toda essa verdade que hoje nós vivemos, né? E passamos, né? Ele fala a fé vivificadora que na igreja, desde os apóstolos, se conservou até o dia de hoje e foi transmitida na verdade. Então, muitas coisas que nós vivemos não veio da Bíblia, veio da tradição, né? É importante a gente entender isso. Ele fala: ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. Aliás, quem fala isso não é Santo Irineu, quem fala isso é um documento da igreja. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. Ninguém pode dizer: hoje eu agora sou padre, eu agora sou bispo. Não, você tem que receber essa unção, essa missão do alto, né? O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não apenas como um membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Isso está na Constituição Apostólica Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que diz, isso que está aí no número 9, diz assim: não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Não sei se vocês entenderam bem esse número 9 da Dei Verbum. Olha o que ele diz, vou repetir. É um documento do Concílio Vaticano II, uma constituição dogmática. Ele diz: não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza a respeito de tudo que foi revelado por Deus, mas também pela tradição. Então, por isso, ambas, tradição e Escritura, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e de reverência. Então, com o mesmo respeito, sentimento, piedade, reverência que a gente lê a Bíblia, a gente deve acolher a tradição da igreja.
você não vai encontrar o credo na Bíblia, do jeito que ele está, do jeito que a gente reza. De onde é que ele vem? Veio da tradição. Você não vai encontrar na Bíblia que os sacramentos são 7. Mas por que nós sabemos que são 7? Não são nem 6 e nem 8, são 7. Porque a revelação, através da tradição, trouxe isso para nós. Por que a missa é celebrada desse jeito hoje? Jesus não celebrou uma missa do jeitinho que nós fazemos hoje. Por que desde lá do século I, século II, São Justino, começaram a escrever a missa como ela era celebrada? E é como hoje. De onde é que vem? Vem da tradição. E assim por diante, né? De onde é que vem que a igreja deve batizar crianças? Da tradição. Você pega lá, por exemplo, o escritor, o padre da igreja lá do Egito, né? Orígenes, ele fala, a igreja, veja bem, recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Recebeu dos apóstolos. E de quem é que os apóstolos receberam? De Cristo. Então, a tradição é que trouxe muitas coisas para nós. Toda a liturgia que nós celebramos hoje, né? O entendimento dos sacramentos, o entendimento de toda a moral católica, toda a espiritualidade vem da tradição, né? Santo Irineu, ele diz assim, aquele que eu já citei há pouco, né? Olha que bonita essa colocação dele. Sendo nossas provas de tal monta, não é preciso ir procurar alhures a verdade, tão fácil de se aurir na igreja, pois os apóstolos, como num rico celeiro, aí depositaram a verdade em sua plenitude, a fim de que todo o que deseja possa tirar dela a bebida da vida. Olha o que diz, né, Santo Irineu. A verdade foi colocada na igreja. Então é ali que a gente vai tirar dela toda a bebida da vida. Isso é aquilo que São Paulo disse para Timóteo, né? Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, São Paulo fala para Timóteo. Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Coluna que sustenta o prédio, mas embaixo da coluna tem um fundamento, é o alicerce. Então, São Paulo fala, né? A igreja é a coluna e o alicerce da igreja. E Santo Irineu já colocava isso aí também, né? Bom, outro item que eu gostaria de abordar aqui na nossa conversa sobre a igreja hoje é a igreja é infalível na doutrina. Mas é verdade, professor? Será que é mesmo? E os erros que os padres cometeram, os bispos cometeram, até papas cometeram, e aí como é que fica? Não tem problema nenhum, eu estou falando de doutrina, eu não estou falando do comportamento das pessoas, né? Então, o nosso catecismo, ele fala bem claro no parágrafo 890 o seguinte: para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta, porque é a verdade que liberta, né? Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Veja, uma citação do catecismo, né? Para que o povo de Deus se mantenha na verdade. Então, para que essa verdade não se corrompa, então Cristo dotou os pastores da igreja do carisma da infalibilidade. Carisma quer dizer graça. Caris, do grego, quer dizer graça. Em matéria de fé e matéria de costume. Não é em história, geografia, astronomia, psicologia, não. Mas em termos de fé, doutrina e costume, moral, a igreja não erra. E a gente vê isso. O nosso credo tem 2000 anos. Essa doutrina nunca mudou. E não mudou por quê? Porque aquele que é verdade não muda. Você deve ter estudado, quando você estava no ginásio, você deve ter estudado aí, né, o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso?
A2 igual a B2 mais C2? Ora, hoje continua ensinando isso em tudo que é escola do mundo. Mas quando é que isso foi descoberto? 400 anos antes de Cristo. Ou seja, há 2.400 anos, Pitágoras ensinava isso. Por que até hoje ensina a mesma coisa? Porque é verdade. E a verdade não muda. Então, por isso que o nosso credo tem 2.000 anos e não muda. Os nossos sacramentos têm 2.000 anos e não muda. A moral católica tem 2.000 anos e não muda. O mundo fica querendo que a igreja mude. Ah, essa igreja é muito antiquada, essa igreja é muito obscurantista. Continua ainda defendendo, né, que não pode haver aborto, não pode haver casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja nunca vai mudar, porque ela defende aquela verdade que ela recebeu de Jesus Cristo. Essa é a questão, né? Na Santa Ceia, Jesus falou para os apóstolos, né? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15, Jesus falou para os apóstolos, né? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito para que fique eternamente convosco, o Espírito Santo. Ele fala, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Não só permanecerá conosco, mas estará dentro de nós. Jesus fala, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós pelo Espírito Santo. Então aí está um dos pontos básicos, por que a igreja ela não erra na doutrina e não erra na moral. Porque o Espírito Santo está com a igreja, permanecerá convosco e estará em vós. Meus amigos, isso é uma promessa de Jesus. Você acha que as promessas de Jesus se cumprem? Claro, a promessa de Jesus não é a promessa de um homem qualquer, é promessa de Deus, né? Vós o conhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. Está aí. E depois ele fala um pouco para frente, João 14, 25, 26, disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Era a Santa Ceia. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é promessa. Agora, vê o que é bonito. Ensinar-vos-á todas as coisas e recordará tudo o que eu vos tenho dito. Essa é uma das maiores promessas que Jesus deixou com a igreja. O Espírito Santo, ensinar-vos-á. Repare que ele está colocando no futuro, hein? Ensinar-vos-á. Não sou eu que vou ensinar, não, é ele, lá na frente. Aí você vê a tradição da igreja. Ensinar-vos-á todas as coisas. Eu quero chamar a atenção para essa palavrinha aí, todas. Esse advérbio de quantidade é tudo. Ensinar-vos-á todas as coisas. Claro, está falando ali da doutrina, está falando da moral. E vos recordará tudo o que vos tenho dito. E vos recordará. Jesus não escreveu nada. E os apóstolos, enquanto viviam com Jesus, não escreveram nada. O primeiro evangelho foi escrito mais ou menos 20 anos depois, lá por volta do ano 50. Se Cristo morreu lá pelo volta do ano 30, então o primeiro evangelho de São Mateus, São Marcos, foi escrito lá por volta do ano 50. Então, durante 20 anos, a pregação da igreja foi só oral. Depois, quando a igreja foi se espalhando pelo mundo, então os apóstolos acharam necessidade de escrever. Então, São Mateus escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo, né? São Lucas escreveu para os pagãos, porque ele também era grego, né? São Marcos escreveu quando estava já lá em Roma, escutando as pregações de São Pedro. E São João, no final da vida dele, escreveu o que os outros não tinham escrito e que ele tinha guardado. Então, essa palavra de Jesus aqui, né, o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Sabe, para nós católicos é um alerta de que nós não podemos duvidar daquilo que a igreja ensina. Eu fico aborrecido de que às vezes encontro alguns católicos
que duvidam da igreja. Ah, mas isso, mas aquilo, a igreja fala isso, mas, aí vem o mais, né? Mas quem sou eu para discordar da igreja? Quem é você para discordar da igreja? Se o Cristo falou para a sua igreja, aquele seu pequeno rebanho, como ele chamava, né? O Espírito Santo ensinar-vos a todas as coisas. E repete no capítulo 16 de São João, ainda na Santa Ceia, versículo 12 e 13, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Quer dizer, então, veja, mais uma vez Jesus repete, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Olha, eu vou dizer para vocês, é uma das maiores alegrias que eu tenho exatamente ser católico, por causa disso que Jesus disse. O Espírito da verdade ensinar-vos a... Eu tenho certeza absoluta que eu caminho na verdade, eu só tenho uma vida para viver nesse mundo. Eu não posso viver na mentira, nem você. Então, caminhemos na verdade da igreja, na verdade do Espírito Santo, na verdade prometida por Jesus. Está aí. Vamos ao nosso intervalo e já voltaremos daqui a pouquinho. Muito bem, meus amigos e amigas, continuando a nossa conversa sobre a igreja. Eu quero mostrar alguns livros, já mostrei para vocês esse livro, A Minha Igreja, que contém esse assunto. Já mostrei também esses 3 livros que falam das bases da igreja, né? A base que eu digo assim de fundamentação doutrinária, né? A Sagrada Tradição da Igreja, o Sagrado Magistério da Igreja, que o Papa e os Bispos, né? E a Sagrada Escritura, né? E temos outras referências que ajudam, por exemplo, a vida dos 12 apóstolos ajuda a gente a compreender alguma coisa. Claro, temos outros livros que nos ajudam a compreender as coisas da igreja, né? Por exemplo, com relação aos evangelhos. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a algumas frases do evangelho. Então, este livro, Passagens Difíceis dos Evangelhos, ajudam a gente a tirar dúvidas sobre alguns pontos mais difíceis de entender o que está no evangelho. E outros livros que nós temos, por exemplo, Esta é a Nossa Fé. Esse aqui é um resumo da nossa doutrina. Um livro que pode ser usado para, por exemplo, a crisma, preparação dos jovens para a crisma. Uma pessoa que se converteu à igreja, né? Muita gente vai aos grupos de oração, se converte, quer conhecer a doutrina. É um livro que também ajuda nesse sentido. Muito bem, e eu quero também lembrar você, antes de voltar aqui à nossa matéria de hoje, né, que a Canção Nova depende de você. Não é? Nós só conseguimos fazer todos estes programas que você assiste, as missas e etc., porque você ajuda a Canção Nova. Né? Quando o projeto da M Almas não fecha no 100%, o que acontece? Isso significa que faltou dinheiro para fechar, né, as contas do mês. Então a Canção Nova tem que tomar dinheiro emprestado e tem que pagar juros. Então, seja um colaborador fiel, constante da Canção Nova, né? Porque aí você ajuda a evangelizar, ajuda a salvar almas. É esse o único propósito da Canção Nova, salvar almas. Não tem outro interesse. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa. Eu estava falando aqui, né, antes do intervalo, que Cristo fez essa promessa maravilhosa para a igreja na Santa Ceia, na despedida. Ele fala para os apóstolos, né? Muitas coisas eu ainda tenho a dizer-vos. Ele não ensinou tudo para a igreja, mas não as podeis suportar agora. Mas não tem problema. Quando vier o Paráclito, que é o Espírito da Verdade. Eu acho bonito esse nome que Jesus dá para o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Porque existe o espírito da mentira, né? Você sabe quem é o espírito da mentira, né? Ensinar-vos-á toda a verdade.
E eu acho bonito que 2 vezes Jesus fala isso. Fala lá no capítulo 14 de São João e fala no capítulo 16. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. É por isso que nós não temos dúvida, meus irmãos, que aquilo que a igreja nos ensina é a verdade. Sabe, eu encontro muita gente que tem dúvida de fé e balança na sua fé. Você vai balançar na sua fé. Enquanto você acreditar na sua fé, você vai balançar. Você vai ter crise de fé a vida inteira. Mas se você se apoiar na igreja, você não vai ter crise de fé. Nunca. Porque a igreja nunca teve crise de fé. A igreja nunca duvidou dos 7 sacramentos. A igreja nunca duvidou do perdão que é dado na confissão. A igreja nunca duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. A igreja nunca duvidou daquilo que ela aprendeu com o seu Senhor. Então, se você acredita na igreja e vive em cima dos ensinamentos da igreja, você não vai ter crise de fé. Agora, quem fica na sua axiologia, aí vai sofrer. Bom, continuando a nossa conversa, São Paulo, na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo coloca isso. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para se salvar, São Paulo deixa claro, tem que chegar ao conhecimento da verdade. Porque a verdade é que liberta. Olha o que diz o Catecismo no parágrafo 851. Deus quer a salvação pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Parágrafo 851. É por isso que Jesus disse, o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. E hoje, meus amigos, existe um conflito tremendo entre a verdade e a mentira. Muitos pregam a mentira como se fosse a verdade. Brincadeira. O Papa Bento XVI falava tanto da ditadura do relativismo. O que é a ditadura do relativismo? É aquela onda, não existe a verdade. Cada um faz a sua verdade. Se cada um faz a sua verdade, não existe verdade nenhuma. Porque a verdade sobre um determinado assunto é uma só. Entendeu? Mas não. Hoje, cada um quer fazer a sua verdade. É o chamado relativismo. E pior de tudo, que isso entrou também dentro da igreja, sabe? Dentro da igreja também, muita gente, ao invés de se basear nisso daqui, no catecismo da Igreja Católica, muita gente faz o seu catecismo. Não é mais o catecismo da Igreja Católica. É o meu catecismo. Eu faço a minha moral, eu faço a minha religião, eu faço a minha doutrina. Não é assim. São Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 3,15, está lá na carta dele, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Já falei isso aqui hoje, mas eu repito. Quando você faz um edifício, qual é a primeira coisa que você faz? O fundamento, o alicerce. Meu Deus, e que coisa profunda. Quanto mais alto o prédio, mais profundo é o alicerce. São toneladas de ferro e cimento que são enterrados no chão para suportar aquele gigante que vem em cima com 10, 20, 30, 40 andares. Você já pensou? E depois do alicerce vem o quê? Vem as colunas de concreto. As colunas e as vigas. As colunas e as vigas, amarrando tudo. Parece um esqueleto de ferro e concreto. Pronto. Toda a estrutura do prédio está pronta aí. Depois é só fechar. Aí você pode fechar com tijolo, pode fechar com placas de metal, pode fechar com vidro, porque as paredes não fazem efeito nenhum na estrutura do prédio. O que faz é o alicerce e as colunas. Então, quando São Paulo fala para Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, entendeu? Ela sustenta a verdade. Ai daquele que duvidar da verdade da igreja, vai perder o rumo, vai ser um católico sem rumo na vida,
entendeu? Um católico que balança mais do que uma vara aí no vento, né? Uma coisa bonita que a gente vê dessa infalibilidade da igreja, né? A gente não encontra nenhuma contradição na igreja, né? Os 21 concílios ecumênicos que a igreja já realizou, desde o concílio de Nicéia, no ano 325, até o último concílio, 1962, 65, concílio Vaticano II, nunca um concílio cancelou o ensinamento de um concílio anterior. Coisa bonita. Nunca um papa, olha, são 266 papas, nunca um papa cancelou o ensinamento de um papa anterior. Sabe? Nunca. Não existe isso na história da igreja. Isso por quê? Porque o Espírito Santo ele não se contradiz. Ele não pode ensinar para a igreja uma coisa no século I, outra coisa no século X, outra coisa no século XX. Não. Ele é o Espírito da verdade. A verdade não se contradiz, né? Bom, o parágrafo 891 do Catecismo diz assim: quem é que goza dessa infalibilidade? Ele fala, goza dessa infalibilidade o pontífice romano, o Papa, quando proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que se refere à fé ou aos costumes. Então, quando o Papa diz assim, eu declaro, defino, né, como verdade de fé, tal ponto, acabou. Ele é infalível, ele não erra. E isso foi proclamado como dogma de fé no Concílio Vaticano I de 1870. Quando o Papa proclama um dogma de fé, ele tem assistência do Espírito Santo e não pode errar. Então, por exemplo, quando o Papa proclama que fulano de tal é santo, e o Papa canoniza, né, pode ter certeza, está no céu. Por que ele não pode errar? Ele não pode errar porque Jesus disse, né, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E no céu não se liga nada errado. Lá no Apocalipse diz que no céu não entra mentira, não entra pecado, não entra nada que é errado. Então, se tudo que Pedro liga na terra, Deus liga no céu, então só tem um jeito. Deus garante que Pedro não liga nada errado na terra. Aí você tem um dogma da infalibilidade. Porque se ele liga aqui, Deus liga lá, então não pode ligar nada errado aqui. Olha que maravilha. Agora, é preciso saber também que o Papa não vai proclamando um dogma assim de qualquer jeito. Não. Nesse livro que eu escrevi, A Minha Igreja, eu coloco aqui as vezes em que os papas proclamaram algum dogma, né? E não precisa proclamar tudo dogma. O Papa só proclama um dogma quando algum ponto na doutrina começa a gerar muita discussão, muita dúvida, e o Papa quer encerrar o assunto. Então, por exemplo, proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A igreja sempre acreditou que Nossa Senhora foi imaculada, desde lá de Santo Agostinho, não tinham dúvida. Santo Agostinho dizia, mas nem pensar em pecado para a mãe de Deus. Seria uma desonra para o filho que é Deus, ter uma mãe que fosse, né, escrava do demônio pelo pecado original, não tem cabimento. Mas ainda existiam algumas dúvidas por parte de alguns teólogos. Então, quando foi em 1854, o mundo católico pediu para o Papa Pio IX que proclamasse o dogma da Imaculada Conceição. E o Papa achou que devia, e proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? Usando aquela bula pontifícia, Inefabilis Deus, ele proclamou, 1854. E que coisa bonita, né? 1858, 4 anos depois, Nossa Senhora aparece, né, lá em Lourdes, para dizer para Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Quando Bernadette perguntou o nome dela, porque o padre queria saber, ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. Está aí. E o padre acreditou, e o bispo acreditou, e construiu lá uma das maiores basílicas marianas do mundo. Está aí. Ou seja, Nossa Senhora veio à Terra para dizer, eu sou Imaculada, o Papa não erra e o pecado original existe. Só que eu não tenho o pecado original. Deixou claro
essas três coisas, né? Então, é bem claro quando o Papa proclamou. Aqui eu coloco, nesse livro, mais ou menos, são 13 vezes em que um Papa chamou para si a responsabilidade de definir um dogma. Outra vez, o Papa Pio XII, em 1950, ele proclamou o dogma de Nossa Senhora Assunta ao Céu, usando uma bula pontifícia chamada, né, Munificentissimus Deus. O Papa Pio XII disse, né, Maria, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. É a única pessoa, claro, além de Jesus, que a Igreja garante que já ressuscitou com o seu corpo. Todos os outros santos, a Igreja garante que a alma está no céu, mas não o corpo. Mas Maria, a Igreja garante, é dogma de fé. E assim, houve outras oportunidades. Por exemplo, o Papa Bento XII, em 1400 e pouco, o Papa Bento XII proclamou a verdade da existência dos santos no céu. Né? Eu não vou ler todos os dogmas aqui, só por questão de tempo. Papa Bento XII, aqueles que morrem perfeitamente santos ou que se purificam no purgatório, vão para o céu, ter a visão beatífica de Deus. Ou seja, para nós católicos é dogma de fé que existe, né, o céu, que os santos estão no céu e que os santos intercedem por nós. Agora, veja bem, não são todas as verdades da fé que foram proclamadas como dogma. Por exemplo, o nosso credo. O credo tem 12 dogmas. Nunca foi preciso um Papa proclamar os 12 dogmas do credo. Por quê? Porque a Igreja sempre acreditou. Então, normalmente, o Papa proclama um dogma quando começa a haver dúvida, começa a haver questionamento de uma coisa que o Papa diz que não pode acontecer. Bom, ainda o Catecismo, no parágrafo 891, diz assim: a infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Olha aí. Então ele tinha dito lá que a infalibilidade, né, em primeiro lugar, é do Papa. Mas aqui ele fala, a infalibilidade que é prometida à Igreja também reside no corpo episcopal, no colégio dos bispos, quando este exerce o seu magistério supremo da Igreja é dos bispos, com o sucessor de Pedro. Então, aí você tem também a infalibilidade. Sabe, por isso eu estranho muito as pessoas que ficam dizendo: o Concílio Vaticano II foi um erro na Igreja, né? Os papas deviam cancelar o Concílio Vaticano II. Brincadeira. Brincadeira. Se for cancelar o Concílio Vaticano II, então nós vamos ter que cancelar todos os outros concílios. Porque a mesma legitimidade que teve o Concílio Vaticano II, teve os outros concílios. Se eu aceito que no Concílio Vaticano I o dogma da infalibilidade do Papa, por que eu não vou aceitar os documentos do Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II não proclamou nenhum dogma, não, porque não foi preciso. Não havia nenhuma heresia, não havia nada, não foi preciso. Mas os documentos do Concílio Vaticano II, alguém dizer que tem erro, que devem ser revogados, espera aí. O Papa Paulo VI aprovou todos os documentos do Concílio Vaticano II. Todos os documentos foram votados pelos bispos e foram aprovados pelos bispos. Nem sempre por unanimidade, mas sempre por maioria. Maioria absoluta. E o Papa, quando ele aprovava um documento, basta você olhar o compêndio do Concílio Vaticano II, Paulo VI diz assim: nós, pelo nosso poder apostólico, no Espírito Santo, aprovo este documento.
no Espírito Santo. Então, não tem cabimento as pessoas acharem que o Concílio Vaticano II foi culpado. Ah, não, porque agora entrou o comunismo na igreja, porque entrou maçonaria na igreja, porque entrou isso, naquilo. O concílio não autorizou nada disso. O concílio não autorizou nenhum erro de liturgia. Ah, mas o concílio mudou a missa, o Papa mudou a missa no concílio, criou uma missa que agora pode ser rezada em português, a missa só era em latim. Espera aí, Jesus falava latim? Não, Jesus falava aramaico. Então, se for para celebrar a missa na origem, eu tenho que celebrar em aramaico. E quem é que ia assistir essa missa em aramaico? Em latim, o povo não sabe. Não é a língua que dá a sacralidade no sacramento. O que dá sacralidade no sacramento é o sacramento da ordem que o padre recebeu. Se ele ordena, ou melhor, se ele consagra a hóstia, querendo fazer o que o Cristo fez na Santa Ceia, e ele é padre de verdade, ele recebeu o sacramento da ordem, acontece a missa. O sacrifício de Cristo se torna presente. Então, eu penso que nós temos que parar com isso, de que a missa celebrada hoje, em português, ela não tem a mesma validade da outra. Eu pergunto, será que os papas todos estão errados? Será que João XXIII estava errado? Será que Paulo VI estava errado? Será que João Paulo II estava errado? Será que Bento XVI estava errado? Será que Francisco estava... Que nenhum papa cancelou a missa do jeito que é hoje? Será que os 5 papas estão errados? Será que eu sei mais do que os papas? Não tem cabimento, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade. Bom, ainda continua o 891 do Catecismo, dizendo o seguinte: quando, por seu magistério supremo, a Igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, como o ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma... Olha o que diz o Catecismo. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. O que o Catecismo está dizendo? O magistério da Igreja, Supremo, Papa e os bispos, né? Quando eles propõem alguma coisa para o povo crer como sendo revelada por Deus, aquilo que o magistério coloca, o Catecismo está dizendo que tem a mesma infalibilidade do próprio depósito da revelação divina, ou seja, da própria missa, da própria Escritura, entendeu? Então, aí você tem o magistério, você tem, né, a Bíblia e você tem a tradição da Igreja. Bom, resumindo o que nós vimos nessa nossa aula de hoje, né? A chamada tradição da Igreja. Tudo aquilo, né, que nós aprendemos e que não está escrito na Bíblia como está ali. Relembro mais uma vez o que Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia. Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Então, Cristo deixou claro que muita coisa ele não ensinou. E onde é que está essa muita coisa que ele não ensinou? Vem pelos apóstolos, porque ele falou: o Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse e ensinar-vos-á todas as coisas. Repara, o verbo está no plural, no futuro, ensinar-vos-á. Então, uma porção de atividades que a Igreja realiza é porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Por que nós fazemos as nossas profissões públicas, profissão de Santo Antônio, profissão da Eucaristia, Corpus Christi?
Por quê? Porque a igreja entendeu que aquilo foi revelado por Deus. Entende? Por que a igreja batiza a criança? Por que a igreja celebra os 7 sacramentos? A igreja foi entendendo aos poucos os 7 sacramentos. O batismo foi claro, porque o próprio Jesus instituiu o batismo. Né? A crisma, não, a crisma os apóstolos entenderam um pouco depois. Quando Pedro e João foram lá na Samaria, batizaram as pessoas, oraram sobre eles receberam o Espírito Santo, eles entenderam a crisma, a efusão do Espírito Santo. A confissão é clara, Jesus diz que vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Né? A ordem também é clara, porque Jesus disse fazer isso em memória de mim na Santa Ceia. Então o sacramento da ordem ficou claro. Né? E a tradição da igreja entendeu e assumiu. Né? O casamento como um sacramento, a igreja também foi entendendo aos poucos. E a igreja foi entendendo que o sacramento do matrimônio não é o ministro quem une os dois, mas é o próprio Deus que une os dois através daquilo que os noivos querem, chamado consentimento mútuo. Eu te recebo como minha mulher, eu te recebo como meu esposo. Então, Deus une. Então, Jesus disse, então não separe o homem o que Deus uniu. Se vocês querem, Deus quer também. Na igreja. Então, muitas e muitas coisas que nós temos na nossa fé. Né? Eu estou colocando isso porque eu recebo muita pergunta assim. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre a assunção de Nossa Senhora ao céu? Não fala. A Bíblia foi escrita, eu acho que talvez tenha terminado de ser escrita antes de Nossa Senhora ir para o céu. Como é que vai falar dela? Mas a igreja confirma. Então, se a igreja confirma, ponto final. Né? Então, para encerrar, aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Roma locuta causa finita. Quando a igreja se pronunciou, encerrou a questão. Ponto final. Está aí, essa é a nossa aula de hoje. Vamos pedir aos sacerdotes diáconos que nos dê a sua bênção lá da sua casa mesmo, para nós encerrarmos essa nossa aula de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.